Olá, queridos. Uma boa tarde. Graça e paz. Hoje, 27 de fevereiro, sábado, e pela graça de Deus estamos aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor, de Deus, com você. E nessa feita, ou desta feita, vamos continuar aquele tema da semana passada. Aliás, começou lá na outra semana, e na semana passada, sobre como é que está a nossa caminhada cristã. O seu barco, o nosso barco, está navegando, está parado, atracado, ou está andando muito devagar? Como é que está a nossa caminhada cristã? Na semana passada a gente viu o texto de Hebreus, capítulo 4, o escritor aos Hebreus nos exortando, nos alertando de que sobre a preocupação dele com os cristãos da época, que sendo deixada a promessa de entrar no repouso de Deus, no lugar de descanso que Deus preparou e está preparando para os seus filhos, pareça que alguns ficam para trás. Ou seja, alguns cristãos ficam para trás. E ele cita o exemplo do povo de Israel no deserto, que Deus também chamou-os do deserto, da escravidão do Egito, para levar para a terra de Canaã, para a terra da promessa, para a terra da bênção, para a terra onde Deus preparou para eles, estava preparando para eles, e a Bíblia diz que a maioria deles não puderam entrar nessa terra. Então o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, adverte a nós hoje, falando com os cristãos, sobre a preocupação que devemos ter com a nossa caminhada cristã, para que não aconteça com a gente o que depois de deixar a promessa para entrar no lugar de repouso, de descanso que Deus preparou, não puderam entrar. E hoje, queridos, nós vamos para o livro de 1 Coríntios, agora o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, o mesmo tema, o mesmo assunto sobre a caminhada cristã e citando o exemplo do povo de Israel. Eu convido você a abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, de 1 Coríntios. E nesse texto o apóstolo Paulo fala algumas das razões pelas quais o povo de Israel não puderam entrar na terra da promessa, na promessa de Deus. Saíram do deserto e acabaram chegando ao fracasso, indo para o fracasso, para a derrota espiritual, e ficaram prostrados no deserto. Toda aquela multidão que saiu do Egito, da escravidão, através de Moisés, com a promessa da terra prometida, ficaram prostrados no deserto. Então, queridos, sobre esse tema, continuamos hoje. 1 Coríntios 10, 1 a 13. O apóstolo diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E não vos façais idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos,
como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmuremos, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para não cair. Veio sobre vós tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, o livramento, para que podeis suportar. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, por esse texto de 1 Coríntios, que o Senhor fala ao nosso coração, ao meu coração aqui, e ao coração do meu irmão, do meu amigo, aonde estiver ouvindo essa palavra. Senhor, fala pelo Santo Espírito agora conosco, traz revelação, toca na minha vida e nas nossas vidas. Eu te peço, Pai, suplico, agradecido, com perdão dos meus e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então está aí o texto. O apóstolo Paulo, novamente, falando que, alertando a nós, como ele diz, dos fins dos tempos, para olhar para o passado, olhar para o povo de Israel e não repetir os mesmos erros e os mesmos pecados deles, porque eles não puderam entrar na prometida. E por que não puderam entrar? O apóstolo Paulo fala aí, por que não puderam entrar? Porque Deus não se agradou da maioria deles. Então, o tema do estudo anterior foi: o seu barco, o nosso barco, está navegando, barco espiritual, está navegando ou está parado, atracado, ou está andando lentamente? No estudo anterior de Hebreus 4, já fomos exortados para não ficar para trás na caminhada cristã, pois o nosso destino é o céu, é o lugar de descanso de Deus. E o escritor usa exemplo do povo de Israel, dizendo que eles foram reprovados, ficaram prostrados no deserto, não chegaram na terra da promessa, e lá em Hebreus ele diz que é porque a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé. Lá em Hebreus diz que eles foram reprovados porque não creram na palavra que ouviram, não aproveitou nada da pregação que foi pregada a eles, porque não estava misturada com fé. Queridos, e aqui no texto de hoje, o apóstolo começa dizendo que, em primeiro lugar, o povo de Israel tiveram uma experiência extraordinária com Deus. Ele começa dizendo: irmãos, não quero que vocês ignoreis, desconheçam que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés e na nuvem. Todos comeram da mesma comida espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Jesus Cristo. Portanto, por isso foram prostrados no deserto. Queridos, o apóstolo começa dizendo para nós que esse povo aí, o povo de Israel, tiveram uma experiência tremenda com Deus. Tiveram uma experiência tremenda com Deus. Ele começa dizendo que eles estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar, todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Queridos, ele começa dizendo que esse povo que foi reprovado
passaram por experiências extraordinárias com Deus, viram milagres extraordinários de Deus, viram manifestações extraordinárias de Deus. Entretanto, foram reprovados e não puderam entrar na promessa, no destino para o qual foram escolhidos. Queridos, a nuvem que estava diariamente sobre eles, aquela nuvem que Deus mandava, ela tinha dois objetivos. A nuvem representa, primeiro, a presença de Deus, guiando e protegendo o povo. A nuvem, do mesmo modo que cobria o povo do sol, para o sol não molestá-los, também a nuvem guiava o povo. A nuvem ia seguindo e eles seguiam a nuvem. Então, a nuvem representava a presença de Deus para proteger e guiar o povo. E nós hoje temos a nuvem? Temos a nuvem? Sim, hoje nós temos a nuvem. Lá em Mateus 28, Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz também: não vos deixarei abandonados, órfãos, voltarei e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos a nuvem, nós temos a presença de Deus. Eu e você, aí onde você está, mesmo passando por tribulações, por dificuldade, mesmo estando no deserto, atravessando o deserto como nós estamos, a nuvem continua sobre nós, a presença de Deus nos protegendo e nos guiando. E eu e você precisamos estar conscientes disso e não esquecer disso, porque o povo de Israel esqueceram disso, esqueceram da nuvem, que era a presença de Deus os guiando e os protegendo. Queridos, então a nuvem representa a presença de Deus. O mar que eles foram batizados, o que era o mar? O mar, para eles, representou a separação, a divisão entre o período da escravidão e o período da libertação. Até o mar, eles estavam vivendo em escravidão. Após a travessia do mar, eles foram libertos e passaram a caminhar com Deus. Queridos, então o mar para o povo de Israel representa, ao mesmo tempo, libertação da escravidão e, ao mesmo tempo, a caminhada, a nova vida com Deus, de libertação, de paz e de vitória na presença de Deus. Isso representava o mar para eles, libertação da escravidão do Egito e a entrada para a terra da promessa, a libertação, queridos. Então o mar fala da libertação da escravidão, mas também fala do sepultamento da vida velha de escravo e a entrada em uma nova vida de filhos de Deus, com liberdade, com paz, com proteção, com provisão e com Deus. Nós também saímos da escravidão do pecado e de Satanás e entramos em uma nova vida com Deus através do simbolismo do batismo. O batismo, eles foram batizados no mar. Nós somos batizados nas águas. É o mesmo simbolismo. É o simbolismo da libertação da escravidão do pecado, de um novo nascimento e de uma nova vida com Deus, de uma nova caminhada com Deus. O povo de Israel passaram por isso, mas esqueceram disso e não valorizaram isso. E quantos de nós não estamos valorizando, queridos, a libertação da escravidão e a nova vida, o novo nascimento, a geração de uma nova pessoa, de um filho de Deus, através do poder do Espírito Santo, Deus gerando um novo homem e uma nova mulher e nos enchendo da sua presença para andarmos com Ele. Queridos, todos eles comeram da comida espiritual, que era o maná que Deus dava para eles todos os dias. Todos eles comeram do maná, todos os dias. O maná que Deus mandava lá no deserto. Deserto não tem alimento, não tem comida. Deus mandava o maná que vinha do céu. Todos eles beberam da bebida espiritual. A água que eles bebiam era tirada da rocha. E a Bíblia diz que não era uma rocha qualquer. Essa rocha era Jesus Cristo. Era uma bebida espiritual. Então eles foram alimentados fisicamente, espiritualmente, seja com comida, seja com água. E nós hoje?
A mesma coisa. Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Nós temos o alimento espiritual. E ele disse, eu sou a água da vida. Está lá em João, capítulo 7, 6 e 51 de João, do Evangelho de João. João 7, 37, 38. Jesus falando, eu sou o pão da vida e eu sou a água da vida. Quem de mim se alimenta nunca terá fome. Então, queridos, nós, tanto quanto eles, passamos, e eles passaram por experiências, e nós também, experiências de manifestação do poder de Deus. Milagres, quantos milagres esse povo experimentou no deserto para ser liberto da escravidão do Egito, as 10 pragas lá no Egito, que culminou com a última, que matou todos os primogênitos do Egito. Eles viram tudo isso. E eles não foram atingidos pelas pragas. Eles viram Deus abrir o Mar Vermelho. Eles viram, antes do mar abrir, Deus fazer com que os inimigos não se aproximassem deles. Deus fazendo que as rodas dos carros arrancassem. Deus barrando os inimigos para não se aproximar deles. Deus os protegendo, depois Deus abrindo o mar para eles passarem, e depois Deus destruindo os inimigos dentro do mar. Mas, queridos, o texto de hoje diz que eles experimentaram todas essas experiências. Passaram por todas essas experiências extraordinárias e grandiosas com Deus. Mas não puderam entrar na terra da promessa, porque Deus não se agradou da maioria deles. A Bíblia diz que somente os de 20 anos para baixo, somente os que tinham 20 anos para baixo, e Josué e Caleb puderam entrar na terra da promessa. Nem mesmo Moisés foi permitido entrar na terra da promessa. Somente os que eram menores, crianças ainda, esses Deus permitiu entrar na terra da promessa. Mas eles foram reprovados e foram prostrados no deserto. Queridos, e Deus está nos alertando, dizendo que essas coisas foram escritas para aprendizado nosso, para figura, para lição, para a gente olhar para essas coisas na nossa caminhada cristã e a gente não cometer os mesmos erros deles. Mas tem muita gente pregando um evangelho da graça barata, que não tem compromisso, que diz que é só aceitar Jesus, ser batizado e pronto, já está salvo. Queridos, o texto que nós estamos estudando, de Hebreus 4, de 1 Coríntios 10, é Novo Testamento. É o apóstolo que pregou sobre a graça de Deus. Esse mesmo, o apóstolo Paulo, que pregou que pela graça somos salvos. É ele mesmo que está nos advertindo no capítulo 10, a igreja de Corinto e a nós também. Que é preciso olhar para os exemplos do povo de Israel, não repetir os mesmos erros deles, não repetir os mesmos pecados deles, para que a gente não venha ser prostrado no deserto, nesse deserto que eu e você estamos atravessando. Meu querido irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, eu sei que você tem passado por desertos. Nós temos passado por desertos. Estamos passando por desertos. E ainda vamos continuar passando por desertos. Porque aqui não é lugar de descanso. Falei isso na semana passada. Miqueias 2:10 fala sobre isso. Levantai-vos e andai, porque aqui não é lugar de descanso, por causa da corrupção que destrói o planeta e destrói grandemente. Aqui não é lugar de descanso. Então, queridos, Deus adverte a nós, através da sua palavra, que precisamos atentar para a experiência do povo de Israel. Atentarmos para a experiência do povo de Israel. Queridos, e por que o povo não puderam entrar na terra da promessa? A Bíblia disse aí que Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Lá em Hebreus diz que eles não puderam entrar porque Deus não permitiu,
não permitiu eles entrarem, porque eles desobedeceram por causa da incredulidade, porque a palavra que ouviram não aproveitou nada para eles. Eles não serviu para nada a palavra pregada, porque não estava misturada com fé. Eles não acreditaram, eles duvidaram da palavra de Deus. Queridos, mas qual a razão para Deus duvidar, para Deus reprovar eles? Qual a razão de Deus não ter se agradado do povo de Israel no Egito? O que é que nós podemos aprender com eles nesse texto de Hebreus e nesse texto de 1 Coríntios? Queridos, nós aprendemos que os pecados que reprovou o povo de Deus, do povo de Deus no passado, os pecados que reprovou o povo de Deus no passado, são os seguintes. Primeiro, esqueceram o passado, esqueceram a escravidão, esqueceram de onde eles tinham vindo, quem eles eram. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, quando comecei as ministrações, eu falei lá em Paulínia que nós precisamos saber de onde viemos, quem nós somos, aonde estamos e para onde vamos. O problema do povo de Israel, o primeiro problema, eles esqueceram o passado deles. Esqueceram que eles eram escravos. E Deus, por misericórdia, quando eles estavam aflitos e desesperados, Deus ouve do céu, desce do céu até o Monte Horebe e chama Moisés para libertá-los. Então, queridos, o primeiro erro, o primeiro pecado, esquecer o passado, falta de humildade para reconhecer que eram pecadores perdidos, estavam na escravidão do Egito, sendo escravizado e oprimido. E Deus, por misericórdia, manda Moisés para arrancá-los de lá e tirá-los de lá. E agora eles já não estavam mais na escravidão. Estavam no deserto, sim, sendo provados, sim, mas já tinham sido libertos da escravidão e já estavam indo em direção à terra da promessa. Então, o primeiro erro que nós precisamos aprender, eles esqueceram o passado, a escravidão que viviam. E nós? De onde nós viemos? Quem nós éramos antes de conhecer Jesus Cristo? Esquecemos o que Deus fez em nossas vidas até hoje? A segunda coisa, o segundo erro do povo de Israel, desprezaram o futuro, a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. Deus tinha uma promessa para eles. Vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para um lugar maravilhoso, uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel. Eles esqueceram o futuro, eles desprezaram o futuro, não deram atenção para a palavra de Deus, não deram atenção para a promessa de Deus, eles não fizeram caso das promessas de Deus para a vida deles, eles desprezaram o futuro, esqueceram o passado, quem eles eram, escravos, desprezaram o futuro de uma nova terra, de um novo país, da transformação de escravos em filhos de Deus, com liberdade para viver, com paz, com a presença de Deus. Então, queridos, desprezar o futuro. Terceira coisa, fixar o olhar, colocar o foco apenas no presente, no momento presente que eles estavam vivendo, no deserto. Eles estavam no deserto. Deserto é lugar de dificuldade, de sofrimento, é lugar de prova, é lugar árido. Sim, deserto é lugar difícil, mas eles não iam ficar ali no deserto toda a vida. Eles iam passar no máximo 2 anos no deserto, era só atravessar o deserto. Entretanto, ficaram prostrados no deserto. Foram castigados, ficaram 40 anos rodando no deserto castigante e morreram ali, a maioria deles. Não puderam entrar na terra da promessa. Por quê? O olhar no problema, o olhar no momento presente, o olhar naquilo que estavam passando e não naquilo que Deus tinha preparado e prometido para eles. Esqueceram o passado, desprezaram o futuro e os olhares deles estavam fixados apenas no momento presente, nas dificuldades que estavam passando. E o nosso olhar, aonde está? Esquecemos o passado,
Estamos desprezando o futuro que Deus tem para nós, para mim e para você. Nosso olhar está só nesse momento presente, nas coisas que estão passando aqui, no deserto. Onde está o seu olhar? Outra coisa que eles fizeram. Quarta coisa, cobiçaram as coisas más. Está no texto que eu li, as comidas do deserto, as comidas do Egito. Idolatria, substituíram Deus pelos deuses daqueles povos. Criaram o bezerro de ouro para adorar Deus. Acharam que Deus demorou para responder. Deus demorou lá no monte conversando com Moisés. E acharam que Deus não estava atendendo eles. Oravam e pediam e não tinham resposta. Abandonaram Deus e criaram um bezerro para eles. Quinta coisa. Isso é a quinta coisa. Substituíram Deus pelo bezerro. Sexta coisa. Se misturaram com o pecado, com a imoralidade sexual, com a prostituição. Se familiarizaram com os outros povos e foram viver a vida que o povo do mundo vivia, longe de Deus, afundados no pecado. Isso é a sexta coisa. Se misturaram com o pecado do mundo em que viviam, imoralidade sexual. E outra coisa, puseram Deus à prova, Cristo à prova, tentaram a Cristo, questionando se Deus estava com eles quando faltou água e comida. Quiseram matar Moisés. Cadê Deus? Olha como é que nós estamos. Cadê Deus? Onde está Deus? A Bíblia diz que isso é tentar a Jesus Cristo. O diabo fez isso com Jesus. O diabo chegou para Jesus e falou, na tentação, se tu és o Filho de Deus, olha bem, se tu és Deus, os israelitas estavam dizendo, cadê Deus? Onde está Deus? Que estamos aqui nesse deserto. Satanás chegou para Jesus na tentação e disse, se tu és o Filho de Deus, salta daqui para baixo, desse penhasco. Se você é filho de Deus, salta daqui para baixo, porque não vai acontecer nada com você. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus é duvidar da presença de Deus. Tentar a Deus é duvidar do poder de Deus. Tentar a Deus é esquecer quem Deus é e começar a perguntar onde está Deus quando estamos em apuro, em dificuldade, em provação. Queridos, oitava coisa, oitavo pecado, murmuraram 10 vezes, reclamando de comida, da comida do maná, dizendo que não prestava, reclamaram por falta de água, reclamaram porque queriam as comidas do Egito, reclamaram porque Moisés subiu e não voltava, e em razão disso construíram o bezerro de ouro. Tentaram substituir Moisés e Arão por líderes escolhidos por eles e queriam voltar para o Egito porque não estavam mais satisfeitos com a liderança de Moisés e nem de Deus. Queriam caminhar independentes, queriam caminhar sozinhos. Meus queridos, e nós, como estamos hoje? E nós, queridos, como estamos hoje? Como nós estamos vivendo hoje? Será que temos diferença do povo do passado? Será que temos diferença deles? Queridos, eles esqueceram do passado. Eu quero chamar você para compartilhar o passado deles. Vamos ver o passado deles, de onde eles vieram? Lá no livro de Êxodo, capítulo 1, conta a história da escravidão deles no Egito. Êxodo, capítulo 1, fala o passado deles, que eles esqueceram. A Bíblia diz assim, em Êxodo 1, a partir do verso 8, Êxodo diz assim,
povo dos filhos de Israel é muito, é mais. Vamos usar de sabedoria com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre o povo de Israel maiorais de tributos, para cobrar tributos do povo. Afligirem o povo de Israel com cargas, com trabalho penoso. Obrigaram eles a edificar cidades, como as cidades armazéns, Pitom e Ramassés para o faraó. E que mais? Afligiam, e quanto mais afligia o povo, mais o povo se multiplicava e crescia, de maneira que o povo do Egito se enfadava com o povo de Israel, por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam os filhos de Israel, os israelitas, servir a eles com dureza, com amargura de vida, com servidão, diz a Bíblia. Assim fizeram amargar a vida deles, com dura servidão, com trabalho penoso em barros, em olarias, em tijolos, com trabalho no campo e com todo o serviço em que se obrigava a eles fazer com dureza. E ainda o rei do Egito mandou as parteiras matarem todos os meninos que nascessem do povo de Israel. As meninas, as crianças do sexo feminino poderiam deixar viver, mas as crianças do sexo masculino, os meninos, Faraó mandou matar a todos para que o povo não se multiplicasse, para que o povo se acabasse. Queridos, é essa situação do povo de Israel no Egito, é essa situação que eles se encontravam. Foi assim que Deus os encontrou. Agora, vamos ver no livro, o mesmo livro agora, Êxodo, capítulo 3. Vamos ver agora o que acontece quando eles estão assim. Eles estão nessa situação. Olha, libertá-los e prometer um futuro tremendo para eles. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 10. A Bíblia diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E Moisés levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou Moisés, e a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu está pisado é terra santa. E disse mais o Senhor: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, ficou assombrado e temeu muito olhar para Deus. E disse o Senhor: Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, que conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, da escravidão, para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa, que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até a mim. Por isso também tenho visto a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Agora vem, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos do Israel, do Egito. Meus queridos, o capítulo anterior, o capítulo 1, fala do passado do povo de Israel, o passado de escravidão, oprimido, escravizado pelo faraó e pelos egípcios.
sendo destruído a cada dia. Desesperados, clamaram a Deus, nessa situação de miséria, de sofrimento e de desgraça. E Deus ouve do céu, desce até o Monte Horebe. Moisés está cuidando do rebanho do seu povo, do seu sogro. E Deus os chama numa manifestação tremenda de fogo, a sarça ardendo, o monte pegando fogo. E Moisés, maravilhado com aquela visão, com aquela manifestação, corre para lá e Deus fala: Moisés, para aí, você não pode entrar aqui de qualquer maneira, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é lugar de terra santa. E Moisés assim o faz e vai para lá. E Deus fala para ele: eu ouvi a aflição, o sofrimento do meu povo no Egito, da desgraça que eles estão vivendo, como eles estão vivendo, e eu desci para livrá-los, eu desci para libertá-los, e eu vou levá-los para uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel. Queridos, esse é o passado que o povo de Israel esqueceu, esse é o futuro e não valorizaram. Deus os tirou da escravidão do Egito, desse lugar miserável em que estavam vivendo, dessa situação miserável em que estavam vivendo, para levá-los para uma terra maravilhosa que emana leite e mel. Deus faz maravilhas tremendas, como essa manifestação com Moisés no Monte Horebe, como as 10 pragas no Egito, como a abertura do Mar Vermelho e como tantos outros milagres que Deus fez. Mas o povo esqueceu, o povo não valorizou, não olharam para o passado, não valorizaram de onde vieram, da escravidão que vieram, da situação miserável em que estavam vivendo. Desprezaram tudo, esqueceram tudo e não valorizaram as promessas de Deus, de um novo país, de uma nova terra, de uma nova caminhada com Deus, de uma terra que manava leite e mel, a Canaã terrestre. Queridos, por isso foram reprovados, como o texto que eu li. Experimentaram todas as bênçãos, como o Paulo disse em 1 Coríntios. Experimentaram todas as grandes e poderosas manifestações de Deus, mas não puderam entrar na terra da promessa, porque foram reprovados. E por que foram reprovados? Por causa desses pecados que comecei a enumerar para vocês hoje, queridos. E a primeira coisa que nós meditamos agora foi esquecer o passado. Esqueceram quem eles eram, onde estavam e como foram libertos e quem os libertou com braço poderoso. Esqueceram as manifestações poderosas de Deus e os milagres de Deus. E esqueceram o projeto futuro, extraordinário e maravilhoso que Deus tinha para a vida deles. E por isso ficaram prostrados no deserto e não puderam entrar na terra da promessa. Nós hoje estamos sendo advertidos para não repetir os mesmos erros. Eu e você estamos sendo advertidos para não repetirmos os mesmos erros. Na semana que vem vou falar mais sobre os pecados que reprovou o povo de Israel. Mas eu concluo hoje, paro por aqui hoje falando que não podemos esquecer de onde nós viemos, aonde estamos e para onde Deus quer nos levar. Da onde você veio? Aonde você estava quando Deus te alcançou? Longe de Deus. Longe de Deus. Onde Deus encontrou você? Aonde? Tem um hino que diz: eu perdido pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me concedeu, dando-me a salvação. Cristo me amou e me salvou. Meu querido, foi assim que Jesus fez comigo e com você. Qual o valor que estamos dando para essa grande salvação? Qual o valor que estamos dando para o nosso passado? Aonde estávamos? Já esquecemos de onde viemos? Já esquecemos de onde Deus nos tirou? Já esquecemos da vida miserável de escravidão longe de Deus, com Satanás nos destruindo, nos oprimindo? Esquecemos?
Meu querido, minha querida, Deus está falando comigo e com você nesta hora para olharmos de onde viemos e para onde Deus nos quer levar. A promessa de você é vida eterna. A promessa de Deus para mim e para você é salvação, é vida eterna, é vida com abundância. Mas é preciso andar com Deus, é preciso segui-lo, é preciso agradar a Deus. Eles não puderam andar, entrar na terra da promessa, porque Deus não se agradou deles, da maioria deles, e ficaram prostrados no deserto. Queridos, precisamos ter cuidado, porque eu e você estamos caminhando no deserto. Nós estamos caminhando no deserto e não podemos ficar prostrados aqui. Não podemos ficar prostrados aqui. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fique tocando ao seu coração aí onde você está. Amém e amém.